Repercute em todo o país o pacote de medidas anunciado esta semana pelo governo federal para diminuir os custos dos cofres públicos. E ninguém ficou satisfeito, Sabine. Pois é, Marta. Nem os empresários, nem os servidores e muito menos os economistas que não acreditam que as medidas sejam suficientes para resolver o problema e tirar o país da crise. Redução dos recursos que eram devolvidos às empresas exportadoras, aliada à retenção de 30% do dinheiro destinado ao Sistema S, que integra os serviços sociais do transporte, indústria, comércio, agricultura, além do Sebrae. Medidas que receberam fortes críticas da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Na prática, ele está aumentando ainda mais a tributação incidente sobre as nossas exportações e retirando ainda mais a competitividade dos nossos produtos no exterior. E o governo está propondo se apropriar de 1/3 dos recursos que o setor privado, isto é, as empresas, os empresários, destinam às entidades do Sistema S, o que também contradiz o lema do governo, que é a pátria educadora. Adiamento dos reajustes para o funcionalismo federal para agosto do ano que vem e suspensão dos concursos públicos. E mais críticas, desta vez dos servidores públicos. Caso dos trabalhadores do INSS, em greve há 70 dias. O governo está faltando com respeito não só com o serviço público, mas com a população. E apontando o serviço público, com os servidores, principalmente, como grande vilão do déficit orçamentário. Isso para nós é terrível. Estas são apenas algumas das medidas que integram o novo pacote fiscal anunciado pela equipe econômica da presidente Dilma Rousseff. Medidas que têm a dura missão de devolver a credibilidade para o governo federal e que vão do corte de gastos ao incremento da receita. A ideia é economizar com um conjunto de medidas que incluem ainda cortes do PAC, no Minha Casa Minha Vida, na saúde, nos gastos administrativos do governo, além do fim da subvenção para a garantia de preços agrícolas. Por outro lado, o governo quer incrementar a arrecadação com a volta da CPMF e com o imposto sobre ganhos progressivos de pessoas físicas. Os cortes de gastos e o aumento da arrecadação devem gerar economia de 65 bilhões de reais ao governo, que espera usar esse reforço no caixa para evitar que outras 2 agências de classificação de risco retirem o grau de investimento do Brasil, a exemplo do que fez a Standard & Poor's. Só que esta economista afirma: o pacote tem tudo para ser insuficiente para acalmar o mercado. Quando a gente para observar os números com mais calma, destrinchar ali todas as contas do governo, fica claro que essas medidas elas são insuficientes, ainda precisa ter mais corte de despesa e, infelizmente, mais aumento de tributo. Outra dificuldade será aprovar as medidas no Congresso Nacional. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, partido de oposição a Dilma Rousseff, afirma que a presidente deveria dar o exemplo antes de cobrar apoio dos parlamentares e da população. Corta a quantidade de ministérios, corta a quantidade de voos dos aviões da FAB, corta os cartões corporativos, corta os quase 500 mil cargos comissionados às empresas públicas, diminui o custo da máquina. E mesmo assim, se não der certo, aí sim ela pode ter a coragem de se dirigir ao povo, que é o seu patrão, e pedir um aumento da receita, que é um aumento de imposto. Já o governista Dirceu Dresch, do PT, enfatizou a importância do ajuste para preservar uma das bandeiras do governo federal, os programas sociais. Tem que tomar medidas, não tem jeito. O Brasil não pode jogar na lata de lixo todas as suas conquistas, especialmente sociais, que nós tivemos nos últimos 10, 12 anos, né, que são fantásticos, né, muito grandes. As conquistas, seja na área do combate à fome, à miséria no Brasil, seja no avanço da educação. E o governador Raimundo Colombo, que está em Brasília, onde cumpre a agenda oficial, também comentou as medidas. Ele reconheceu que vai ser difícil o Congresso aprovar a volta da CPMF, mas disse que outras ações são importantes para reequilibrar as contas públicas. Nós já tivemos uma queda na análise de risco, isso compromete a capacidade de captação de recursos lá fora, agrava a situação social do país. E se essas medidas não forem tomadas, esse quadro piora. Então nós temos que colaborar. A gente tem que realmente dar o apoio para que se reduza o tamanho do Estado, que se diminua o custo do Estado e que se reequilibre as contas. Nós temos que colaborar, isso é fundamental que a gente faça, fazendo o dever próprio e ajudando o governo a fazer o seu.